Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Paulinho, faz um comentário aí da história que você vai contar hoje. Vou fazer um comentário sincero. Você vai amar. Não um comentário, você vai amar a história. Você vai amar a história. É linda. Só que eu não posso demorar muito. Eu vou começar agora. A minha mãe querida anunciava para todos os cantos: ai meu Deus, amanhã, dizia minha mãe naquele seu entusiasmo. Mamãe era uma entusiasta. Pois amanhã, meu Deus do céu, minha irmã Zumira e família estão chegando por aqui. Meu Deus, faz 19 anos que não vejo minha irmã e a família de minha irmã. Que saudade, que saudade. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar tia Zumira. E depois vocês vão conhecer os primos de vocês. Os primos maravilhosos que vocês têm. Mamãe falava com entusiasmo, falava com empolgação. Estava de fato cheia de saudade. Ela não via aquela irmã e nem o restante da família já para mais de 20 anos. Nossa. Também esse Brasil é muito grande, né? A minha mãe tinha se casado quando morava em Palotina. Sabe onde fica Palotina? No Paraná. Casou-se lá. E logo depois do casamento da mamãe, o meu pai comprou aquelas terras em Montenegro, Rondônia. Meu Deus! Imagina o que é isso. Sair lá do Paraná e ir embora para o estado de Rondônia. A distância, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, bota distância nisso, são mais de 4.000 quilômetros. Mais de 4.000 quilômetros. Esse Brasil é grande demais. A minha mãe e meu pai foram embora para Rondônia e o restante da família continuou lá, em Palotina, no Paraná. Os contatos agora só por carta. E assim mesmo a cartinha, cartinha que demorava para chegar. Cartinha que para ter uma resposta também custava. E por carta, a minha mãe falava não só da sua saudade, da saudade de todos, como também a mamãe contava das oportunidades das novas terras de Rondônia. Mamãe dizia, porque ela tinha aprendido com alguém o significado daquilo. Eu me lembro que a gente perguntava para ela o significado. Aqui é o Eldorado. Ô mãe, aqui não é Montenegro? Eu perguntei para ela uma vez. Não, é Eldorado. Eldorado é quando a gente diz que um lugar é bom, ele é de progresso, ele é de fartura, ele promete. Por isso que a mãe coloca aqui é o Eldorado. E depois, as terras, pelo menos naquela época, depois obviamente tudo muda, mas as terras eram baratas, se comparadas às terras do Paraná. A terra vermelha, boa para a produção do café no Paraná, era muito valorizada.
E lá em Rondônia, lei da oferta e da procura, terra boa também, mas barata. E havia aquela fazendinha, a mamãe e o papai ficaram sabendo, uma fazendinha vizinha da nossa, que estava sendo vendida. Quando a mamãe e o papai souberam disso, a mamãe, mais do que depressa, pegou um papel, uma caneta, escreveu uma carta e mandou para a tia Zulmira, explicando sobre o bom negócio. Que avaliasse com o marido, o tio José, mas que viessem, porque o negócio era muito bom, o negócio era espetacular. Vem, as terras são muito boas, produtivas, e o preço está muito camarada, vem, cria coragem, vem. E foi com tanta felicidade, quando a minha mãe abriu a nova correspondência, a resposta, e era ela, a tia Zulmira e o tio Zé, dizendo que tinham o dinheiro para a compra da gleba. Que mamãe e papai segurassem o negócio. Era uma expressão muito em voga naquela época. Você já ouviu falar, Paulinho? Segura o negócio para mim. Hoje, se você disser isso, dependendo do meio que você tiver, você pode ser mal interpretado. Já pensou em olhar para o Liel e falar: ô Liel, você segura o negócio para mim? Hein, Jesus? Se eu olho para você, Jesus, e digo assim: ô Jesus, segura o negócio para mim, como é que você vai interpretar? Mas naquele tempo era bom negócio, que você tinha que segurar. Então você olhava para o outro e dizia assim: segura o negócio para mim. Foi o que disse a minha tia naquela carta: segura o negócio para mim. Tudo ficou acertado e no dia seguinte eles chegariam, depois de longa viagem, a Montenegro. Isso mamãe contando pra gente agora, tá? Amanhã é o grande dia. Ai, que saudade que eu tô da Zulmira, ai, que saudade que eu tô, ai, do meu cunhado e os sobrinhos que ela ia conhecer grande parte. O lugar onde nasci e vivi, naqueles meus 15 anos, eu tinha 15 anos, iria receber uma nova família. E não era uma família qualquer, era a família da tia Zulmira. Minha mãe, empolgadíssima, matar a saudade de 19 anos, ela contava 19 anos. Para mim, sei lá, era mais de 20. Saudade de 19 anos da irmã. Mas nós, os seus 4 filhos, também estávamos ansiosos. Iríamos conhecer os nossos tios. E também iríamos conhecer 5 primos, 3 mulheres e 2 homens. Em resumo, nossa família estava toda em festa, aguardando o grande momento. O que seria o reencontro, no caso de uma família que não se via há tanto tempo. Papai, mamãe, nós, os seus filhos. No dia seguinte, bem cedo, nossa, o coração parecia que já ia sair pela boca. Aquela expectativa. Você já pensou? Eu não tinha lembrança da minha tia. Nada, não conhecia ninguém. Meu Deus, estão vindo para cá. Levantamos da cama todos naquela expectativa, nos arrumamos, vestimos a melhor roupinha que a gente tinha para esperar a família de tia Zulmira e do tio José. Saímos de casa e caminhamos uns 800 metros até a beira da estrada, onde o ônibus deixaria nossos parentes. Havia chovido, como sempre por aquelas bandas, chove demais, meu Deus do céu. O ônibus deveria atrasar um pouquinho e por volta de umas 11 horas da manhã, o ônibus apontou na reta. Levantou aquela poeirinha e a minha mãe começou a chorar. Estão chegando. E ela abraçava os filhos. Ela abraçava a mim, abraçava meu pai. Estão chegando. E lá vinha a irmã Zulmira, nossa tia, o cunhado José, os sobrinhos. E muitos dos sobrinhos ela nem conhecia.
mamãe nem conhecia. Estão chegando. Ai, meu Deus, que coisa boa, estão chegando. O ônibus parou. E daí pra frente, meu Deus, foi só emoção. Zumira! Eu não acredito. Você tá bonita, Zumira. Foi bonito de ver o abraço demorado entre as duas irmãs. E o restante da família foi sendo apresentado. Mamãe me apresentou mais 3 vezes. Os meus primos eram bonitos, meus primos. Os meus primos eram bonitos. Eu até imaginava que a família fosse bonita, mas a mistura ficou legal, sabe? Da tia Zumira com o tio Zé. Ficou uma mistura interessante, assim. Os meninos, as meninas, olhos amendoados. Um rosto com belos ângulos, sabe? Bonitos. Mas os meus olhos faiscaram quando os meus olhos cruzaram com o de Josildo. Josildo. Ele me diria mais tarde que o mesmo aconteceu com ele. Josildo era assim moreno, forte, queimado do sol lá do Paraná, os lábios grossos, os cabelos lisos, feito cabelo de índio, cabelo parecia cabelo de índio, tão lisinho que era, e os olhos amendoados, tanto que índio era apelido dele. O Josildo, o apelido dele era índio. Entre os irmãos, os pais. Esse aqui é o nosso índio. Quando a minha tia falou, esse aqui é o nosso índio, meu Deus do céu, eu olhei aquela beleza, falei, não acredito, que moço lindo. Misturando lindo com índio, eu quase falei, que moço lindo. Esse é lindo. Ah, meu Deus do céu, aquele foi o dia de grande felicidade para todos nós. Minha mãe, então, nem se fala. Mas foi um dia muito especial para mim. Afinal, eu, com os meus 15 anos, estava, na verdade, conhecendo o índio, o grande amor da minha vida, a grande paixão da minha vida. Eu, 15, o Líndio, o Josildo, o índio, 17 anos. Enquanto a família de tia Zumira se adaptava às novas terras, eu facilitava as coisas para o Josildo. Saíamos juntos por aqueles campos e logo eu lhe mostrei o meu cantinho predileto por lá, a gruta. Eu queria ir na gruta, mas sozinho com o Josildo, sozinha. Eu e Josildo, eu e o índio. A gruta, o que era a gruta? Era uma cabana feita pela natureza em pedras, a própria natureza que construiu aquela cabana de pedras. E foi ali, vem cá, você não pode ter medo, você é índio, vem cá. Eu era danado, 15 anos. Vem cá, tá aqui. Tem nada, bobo. Eu já andei aqui tudo. Vem cá. Entra aqui comigo. Meio escuro, né? Meio escuro. Tá com medo? Vem cá. E foi ali, no escurinho da gruta, bem escondidinho, que eu segurei a mão do Josildo, do índio, assim como que para protegê-lo, uma vez que ele parecia que está com medo. Parecia que ele estava com medo. No entanto, os batimentos cardíacos acelerados foi explicado depois como sendo outra coisa, a mesma que eu sentia. Aquilo nos afetou de maneira profunda e no melhor sentido da palavra afetar.
estávamos apaixonados um pelo outro. E foi ali que nós trocamos o nosso primeiro beijo. E o primeiro beijo, a gente nunca esquece. Quero outro. Quero outro. Mais um. Antes de sair, mais um. Índio, mais um. Só mais um. Menina gulosa, foi o comentário dele. Menina gulosa. Afinal, eu e Josildo éramos primos irmãos, gente. Primos irmãos. Será que seria bem visto um namoro entre mim e o índio? Ainda mais uma família cristã, católica, rigorosa, como a nossa, tradicional. Já sabíamos que o namoro não seria aprovado. Ia ser difícil, muito difícil. Tanto que nós passamos a viver aquela paixão às escondidas, ali dentro da gruta, na parte do escurinho, onde eu não tinha medo de ir. Até porque de vez em quando eu promovia até uma certa limpeza ali dentro da gruta, sabe? Todos os nossos encontros eram ali. Ali trocávamos carinhos, beijos, abraços. Era bom demais. E assim, fomos eu e o índio construindo a nossa história de amor. Os familiares nos olhavam com uma certa desconfiança. Afinal, o que nós fazíamos tanto naquela gruta e juntos? Por que de repente a gente sumia da frente de todos? Vocês vão. Sabe, começa aquelas perguntas, né? Vocês vão quando vocês somem? Nós sabíamos. Éramos questionados. Mas também tínhamos criatividade para as desculpas, especialmente eu. E foi assim, namorando às escondidas, que 2 anos se passaram. 2 anos. Foram os 2 anos mais lindos e especiais da minha vida. 2 anos de amor. Do verdadeiro amor. Foram 2 anos namorando na gruta e nas fugas para a cidade mesmo de Montenegro, já que nós morávamos na zona rural. Na cidade a gente se liberava, ou onde preferíamos, no meio do mato das nossas fazendas e das fazendas vizinhas. No nosso cantinho preferido, dentro da gruta. Mas agora Josildo tinha 19, eu tinha 17. Já não bastava mais viver correndo e escondendo de todos o nosso amor. Cheios de coragem, ímpeto da juventude, resolvemos assumir o nosso romance. Nós temos que falar, não vai ter jeito. Uma hora vão descobrir. E outra coisa, eu não vivo sem você. E nem eu sem você. Então vamos assumir. Foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda, porque ninguém aprovava. Exceção feita a uma irmã minha e 2 irmãs do Josildo. Mas o amor entre nós dois era muito forte para sucumbir assim. E nós resolvemos enfrentar tudo e todos. Josildo arrumou um emprego em Montenegro, na cidade. Alugou na cidade de Montenegro uma casinha. E mesmo com os contras, nos juntamos e fomos viver naquela casinha. Tínhamos conosco uma certeza: o tempo nos ajudaria a convencer todos de que nós estávamos certos. O amor nos dava essa garantia. E então existe uma garantia maior do que essa? A garantia do próprio amor? E aí, existe? Naquela casinha em Montenegro, eu engravidei. E foi ali que nasceu a nossa primeira filha, Júlia. Meu Deus, a gravidez da Júlia era um misto de felicidade e de preocupação.
Felicidade óbvia, preocupação pelo medo da criança nascer com qualquer anomalia. As pessoas diziam que filhos de primos e irmãos podem nascer com algum tipo de problema de má formação. Nestas horas, para me tranquilizar, Índio, o Josildo, dizia que o nosso caso era diferente. Como ele tinha ótima saúde, e eu também, ia dar tudo certo. Ele dizia que a nossa união era extremamente positiva, no sentido de fortalecer a saúde também dos filhos que nós teríamos. Foi para mim de uma grande felicidade quando Júlia nasceu. Ao ouvir do médico que a minha filha tinha nascido perfeita, mãe, perfeitinha. Ai, Senhor, muito obrigado por tudo. Eu chorei e desta vez lágrimas de pura felicidade. O nascimento de Júlia marca a união de nossas famílias. Até então, nós não recebíamos visitas dos nossos pais. Eles ficaram bravos. É bom que se diga, eles não iam na nossa casa em Montenegro. Mas o nascimento da Júlia marca esse perdão ou essa aceitação. Nossas famílias voltam a ser unidas. Que bom, né? Olha o que o nenê fez. Era o amor e sua marca de vitorioso, a marca do amor. As coisas se encaixavam, tudo ia bem, a não ser por aquele detalhe. Eu não conseguia mais engravidar depois do nascimento da Júlia. Eu queria ter tido logo o segundo filho. Não pintou. Em verdade, até no começo eu evitei a gravidez assim nos primeiros anos, Vamos dizer, nos primeiros 2 anos no pós-nascimento dela. Eu até evitei, mas depois não mais. Mas acho que devido à preocupação que eu tive com a primeira gravidez, o medo de minha filha ter nascido com um problema, eu acho que foi esse medo. Esse medo todo, ele disparou algum gatilho em meu cérebro e daí o restante do organismo se ressentiu. Eu não conseguia mais engravidar. Teve uma médica até muito inteligente da região, lá de Montenegro, que falou: o teu problema está aqui. Aí ela colocou assim a mão na minha cabeça. Eu falei: na cabeça, doutora? Ela falou: não, é na cabeça, mas na hipófise. Eu falei: o que é isso? Falou: uma glândula que é responsável pela produção dos nossos hormônios. Está na hipófise. Você está preocupada e foi afetada. Mas tirando isso, a vida ia muito bem entre mim e Romildo. Até que a Júlia, a nossa filha, fez 9 anos. 9. Puxou o pai, uma índia. Linda! A nossa índia com aquele cabelo escorrido, com aqueles olhinhos puxadinhos e amendoados. Puxou o pai, ainda bem. Porque ele sempre foi, o Josildo sempre foi lindo. Mas com 9 anos ela começou a apresentar umas fraquezas. Ficava amoadinha. Uma criança de 9 anos é pura energia. Quem tem sabe, criança não para. E ela parou. Não tinha força mais para sair para brincar. Passou a ter baixo rendimento escolar. O que está acontecendo com a minha Índia? Levamos a Índia, a Júlia, ao médico. E aí não conseguiu descobrir de cara qual era o problema. Mas a verdade é que a nossa filha não reagia. Diante de um problema que se agravava, Josildo, aconselhado, sabe aquela médica que me falou da hipófise? Falou: olha, vocês têm que levá-la em Porto Velho. Porto Velho é a capital. Lá vocês vão procurar esse médico aqui. E a gente não esqueceu mais, Dr. Conrado. Dr. Conrado em Porto Velho, procurem por ele lá. E lá então, esse Dr. Conrado, depois de ter feito uma série de exames com a nossa Júlia, a minha Indinha, falou em anemia falciforme. A anemia falciforme, doutor, é um tipo de anemia comum entre filhos de primos. Pronto. Caramba.
E como é isso, doutor? Tem que ser tratado. Anemia falciforme. Começariam os problemas. Os remédios foram ministrados. Ela volta com a Joante lá de Porto Velho, mas sendo medicada. No entanto, os remédios deveriam apresentar um efeito melhor. Até que começaram bem, mas depois ficou naquela mesma coisa. E ela cada vez com menos vontade de brincar. Uma fraqueza estampada. Diante do quadro da nossa Júlia, aquela médica, que já tinha indicado o Dr. Conrado, conversa comigo e conversa com o Josildo, que é um conselho. Eu vi que ela falou sério. O que, doutora? São Paulo, o Hospital das Clínicas. Lá eles vão dar um jeito nisso. São Paulo, HC, o Hospital das Clínicas. Meu Deus, é grave, doutora, é grave. É grave, tem que cuidar. Vocês vão ter que dar um jeito. Josildo me diz: Lucila, nossa filha está cada dia pior. Eu vou para São Paulo com ela. Você fica aqui. Eu vou. Não, de jeito nenhum. Eu vou também, então. Eu vou com você, índio. Eu não vou ficar aqui sozinha. Sozinha não, você está com as nossas famílias. Lucila, entenda. São Paulo é muito longe. E eu vou lá atrás do hospital indicado pela médica, esse HC, ela me deu o nome aqui das pessoas que eu devo procurar. E com certeza a nossa filha vai ficar internada. Eu me viro, eu sou sozinho, eu me viro. Eu fico em qualquer lugar, eu sou homem. Você entende? Antes que alguma feminista fique brava, naquele tempo era assim, o homem sempre se achava mais prático. Para ele era mais fácil. Hoje muita gente diz, não, somos todos iguais, ok. Naquela época era assim. Eu sou homem, eu me viro, eu dou um jeito. Mas eu não posso ficar sozinha aqui, você e a minha filha lá em São Paulo. Eu não vou conseguir. Calma, Lucila, não é bem assim. De repente, no hospital, não tem lugar para ficar a mãe, o pai, só tem lugar para nossa filha. Então vai complicar tudo. Por favor, fique aqui. Se houver lugar no hospital, eu te chamo. Eu prometo que eu te chamo. Aí você vai. Eu não queria me separar da minha filha, mas o meu marido queria que fosse exatamente dessa forma. Ele achava que era melhor assim. E foi com muita tristeza que eu os vi partindo da rodoviária de Montenegro. Beijei Josildo. Beijei o índio e beijei a minha indinha de 9 anos, a Júlia, minha filha. Não sei quantas vezes. Acho que umas 100 vezes. Quando o ônibus partiu da rodoviária, eu saí correndo atrás do ônibus. Tchau! Deus cuida de vocês. Tchau! Deus cuida de vocês. Junto com aquele ônibus partiu também o meu coração. Aliás, meu coração se repartiu em 1000 pedaços. Fiquei lá, em Montenegro. Meu marido veio com nossa filha para São Paulo. Fiquei morrendo de preocupação. Nossos contatos eram raros, porque nem telefone tínhamos. Era outro momento. Se houvesse internet, se existisse celular, não tinha nada disso. Os contatos eram por carta.
Numa delas, Índio, o Josildo, me escreveu que a anemia falciforme fora confirmada no HC em São Paulo. Mas os médicos chamaram essa anemia de aguda. Aguda? E ele explicava mais abaixo no outro parágrafo. Quando a anemia falciforme vira aguda e muito forte, muito grave, aí um médico explicou que esse sangue da nossa filha ele vai se tornando cada dia mais fraco. E dentro da nossa ignorância entendemos que o sangue da Júlia ia se tornando água. Foi o que o meu marido colocou no papel. Água. 31 dias depois de ter saído de Montenegro, Josildo manda um telegrama. Um telegrama breve e muito duro. Eu vou explicar uma coisa antes, porque talvez muita gente não saiba como eram as comunicações nesse momento. O telegrama você pagava por letra escrita. Tem gente que não sabe disso, mas como assim? O telegrama, quanto mais sucinto, quanto mais breve ele fosse, menos você pagava. Dá para entender? Se você mandar, é como você manda hoje um texto pelo WhatsApp. Digamos que o WhatsApp cobrasse. Se você escrevesse 2, 3 palavras, você paga menos. Era por palavra. O telegrama era assim. E a gente não tinha dinheiro. Então, o índio, ele foi breve. Ele foi duro. Porque o telegrama era duro. Ele jogou em 2 palavras. Júlia faleceu. Só 2 palavras. Eu li, eu reli. Que? Júlia faleceu? Mas é só... Júlia faleceu. Eu queria dar uma outra interpretação ao que não tem interpretação. Entendem-me? Eu queria interpretar o que não tem que interpretar. Júlia faleceu. Quando eu recebi aquele telegrama, eu saí para as ruas gritando que aquilo era mentira. Mentira! É mentira, o índio está louco. O índio enlouqueceu. Meus pais, meus tios, foram me apanhar no meio da rua. Eu estava tão sofrida. Minha filha havia falecido longe de mim, sem que eu a visse. Eu queria ter vindo para São Paulo, mas onde o meu marido estava não tinha endereço aqui. 10 dias depois daquele telegrama, 10 dias, Josildo voltou a Montenegro. Eu estava no portão. E quando eu vi que ele caminhava em direção à nossa casa, sem ela, sozinho. Quando eu vi que ele caminhava em direção à nossa casa sozinho, eu comecei a chorar. Ali, diante daquela cena, é que a notícia se confirmava para mim, sabe? Eu ainda tinha esperança.
Eu chorei lágrimas de sangue. Não sei explicar. Mas eu senti ódio do Josildo naquela hora. Eu não sei explicar, eu senti ódio dele, gritei, xinguei. Xinguei dos piores nomes. Você é culpado! Você não me levou! Se eu tivesse junto, não tinha acontecido. Você é culpado. Você não me levou, eu tinha que estar junto. Eu quero a minha filha, eu quero. Ele também nervoso, sofrido com tudo. Coitado, ele admitiu a parcela de culpa dele, mas também dizia que a culpa pela morte da nossa filha era tanto dele quanto minha. A culpa pertencia a nós dois. Como assim? Como assim, Josildo? Nós sabíamos que era perigoso. Nós somos primos, irmãos. Não podíamos ter ficado juntos. Geraríamos filhos doentes. Nós matamos a Júlia. Não eu, mas nós. Era um final muito triste para uma família. Em cima do próprio rastro, Josildo voltou para a rodoviária de Montenegro. E sem dizer para onde ele ia, ele foi embora. Eu fiquei em Montenegro com todas as minhas dores. Eu fiquei ainda mais 1 ano e meio por lá. Foi quando eu resolvi que viria também para São Paulo. 1 ano e meio eu fiquei sozinho em Montenegro. No fundo, eu vim com a esperança de reencontrar aqui o Josildo. Eu vim com essa esperança no coração. Entrei naquele ônibus com uma tristeza no coração. Porque eu tinha perdido tudo, sabe? Eu tinha perdido a filha e eu tinha perdido o homem que eu amava. Entrei naquele ônibus. Eu me lembro ainda da voz do motorista na rodoviária de Montenegro, quando ele falou: "Tá todo mundo aí?" Devia ter mais ou menos metade do ônibus, não estava lotado. Mas o motorista lhe perguntou assim: "Tá todo mundo aí?" Eu, obviamente, que não tinha nenhuma condição de responder, eu estava chorando. Mas um homem se colocou quase de pé para falar. Sabe quando a pessoa levanta um pouquinho do banco assim? "Todo mundo aqui, motorista, pode tocar." E você não vai perder por nada, em hipótese nenhuma, a segunda parte dessa história fantástica. É amanhã, aqui no nosso canal, nesse mesmo horário. Imperdível.